Salve, muito boa noite. Nós estamos aqui no Frente a Frente falando mais uma vez de política. Você sabe, né? A política faz a sua vida. Nós já falamos aqui com a deputada Perpétua Almeida, não tem o dia, né? Ela é do PCdoB do Acre. Nós falamos aqui do depoimento do ministro Sérgio Moro, falamos da reforma da Previdência, descemos ali a detalhes, ideia de cada um. Foi muito importante a participação dela para mostrar outros lados, né, que a gente traz aqui no Frente a Frente, pessoas que defendem a reforma da Previdência e querem, inclusive, aprofundar na reforma da Previdência, e a deputada trazendo, inclusive, detalhes ali de trabalhadores do Acre que, segundo ela, não devem seguir a mesma reforma e a mesma condição. Mas, olha, deputada, existem outros assuntos polêmicos. Aliás, isso não existe falta de polêmica. Como disse aqui o ministro Marco Aurélio, né, pelo menos de tédio a gente não morre aqui no Brasil e em Brasília. O último é a questão das armas. O presidente Jair Bolsonaro perdeu no Senado Federal, né, na tentativa de manter o decreto dele que libera, flexibiliza porte e posse de armas de fogo. Mas há ali um debate muito grande sobre a extensão do decreto, mais do que do mérito das armas. Porque muitos deputados e senadores dizem que os decretos do presidente Jair Bolsonaro estão fortes demais e indo além da legislação. A lei tem uma hierarquia e uma lei é acima de um decreto e o presidente estaria ali ultrapassando a legislação. Mas é um assunto que o Congresso Nacional tem que enfrentar, né, deputada? É um assunto que o Congresso tem que enfrentar. E eu fico me perguntando, recentemente, a gente vê constantemente o presidente Bolsonaro dentro das igrejas, fazendo orações. Quem defende o amor a Deus, quem defende a vida, não pode defender arma. A arma mata. Qual é o quinto mandamento mesmo? Não matarás. E eu costumo dizer que arma não descasca laranja, não corta nada, não. É para matar como mesmo. É que o Bolsonaro tem ainda defensores dentro das igrejas. Mas a senhora é autora de um projeto, inclusive, que autoriza armas, né? Sim, para as comunidades rurais e ribeirinhos na modalidade caçador de subsistência. Eu sempre fiz uma separação. No Estatuto do Desarmamento, eu rodei o Brasil inteiro defendendo que quem mora nas cidades não tem que ficar se armando com a arma dentro do carro, com a arma na mesa do bar. A gente já sabe onde é que termina isso. Cabra tomou umas, já puxa o revólver, já mata quem está ali do lado. O cara chegou embriagado em casa, a primeira vítima é a mulher. As estatísticas mostram isso. Enquanto mais armamento, mais morte e mais morte de mulheres acima de tudo. Só que eu disse assim, e eu apresentei o projeto nesse sentido. Eu vim de uma região da Amazônia e eu cresci ouvindo meu pai dizer o seguinte, minha filha, quem lhe sustentou foi o cano de uma espingarda. Porque quem mora na floresta, quem mora dentro da mata, não entra numa mata com um pedaço de pau para matar um bicho para comer, ou para se defender das cobras, das onças. Ele entra com uma arma. Então, na floresta, nas comunidades rurais, os ribeirinhos, os seringueiros, eles precisam da arma para o seu sustento. Nas florestas, a arma é para prover o ganha-pão. Nas cidades, a arma está servindo para matar pessoas. Então, é preciso fazer essa diferença. Agora, o presidente Bolsonaro fala tanto de que está ouvindo o povo, ele deveria ouvir o povo. Porque as pesquisas estão dizendo que 70% da população é contra que as pessoas se armem. Porque já dizia o ditado, olho por olho e o mundo vai ficar cego. Todo mundo começa a botar uma arma na cintura, nós vamos parar aonde? Então, nós não podemos concordar com isso. Recentemente, o presidente Bolsonaro deu declarações que a imprensa inteira divulgou. O que ele disse? É preciso armar o povo para defender o nosso governo. Olha o crime que o presidente Bolsonaro comete aí. Um crime contra a ordem pública prevista na Constituição brasileira. Ele não pode criar esse tipo de confusão no país. Ninguém tem que se armar para ir defender um governo. Os governos se defendem nos processos democráticos, mudando a cada eleição, com um processo de impeachment, votando leis, o Supremo está aí para isso. O presidente legislando de acordo com a Constituição. É dessa forma, não é se armando para defender. Deputada, 3 pontos aí sobre a sua fala. A primeira é sobre o debate de armas na área rural. Sim.
A senhora defende armas para caçar, né? Para a subsistência das famílias. Caça de subsistência, quando tu vai né? para uma comunidade distante, tem comunidades que nunca chegou uma polícia lá. Então, neste caso aí, numa fazenda... Na época, a senhora admite? Na época, eu sempre defendi que a arma fosse para as comunidades mais distantes, onde a arma acaba virando a polícia da família. Agora, nós não podemos misturar as coisas. Tem muito fazendeiro se armando contra trabalhador rural. Isso também não pode, porque aí é matar. Agora, recentemente, no Pará, inclusive, mais um assassinato. Muitos assassinatos no Pará, em vários lugares do Brasil. Nós não podemos fechar os olhos contra isso. Propriedades e propriedades se armando para matar os pequenos. É diferente. Porque o decreto fala no porte de armas na área rural e amplia o porte de armas para toda a propriedade rural e não só a residência. Aí o presidente Bolsonaro está armando jagunço. É diferente. Outro ponto. O presidente Jair Bolsonaro fala que desarmar a população é uma característica de regime totalitário, né? Ele não diz exatamente em defender o governo. E, por outro lado... Ele diz isso. Não, ele diz, essa frase foi divulgada em todos os meios de comunicação. O presidente Bolsonaro diz que o povo tem que se armar para defender o governo. Ele diz isso, literalmente. Na verdade, ele quer dizer que agora, o que ele quer dizer... Eu acho que, se tratando do Bolsonaro, ele quer dizer isso mesmo. Tá. E outro item, o grande debate é sobre a arma, né, o direito do cidadão se defender e a segurança pública, né? Então, são três posições diferentes. A senhora já falou que segurança pública não, né? Que eu acho também estranho que a segurança pública seja terceirizada, ou seja, privatizada, né? Que fique nas mãos das pessoas. Isso não é possível. José, tem que haver um enfrentamento contra a violência, contra o crime organizado, contra as milícias, contra as facções. O governo Bolsonaro não enfrenta a milícia, até porque já defendeu elas em algum momento no Congresso. O governo Bolsonaro não tem coragem de enfrentar a milícia, não vai para o enfrentamento ao crime organizado, ao tráfico de armas e de drogas. Ele não faz isso. Eu tenho dito, armas e drogas entram diariamente no nosso país. Não há uma política efetiva sobre isso. Aí, o que acontece? Vai se criando as facções, aumentando a criminalidade. O governo não responde e diz assim, cada um pegue uma arma e se defenda. Aí eu te pergunto, tu está na tua casa, numa rede, quer descansar um final de semana. Tu vai dormir ali numa rede com uma arma no teu peito esperando o ladrão chegar, que tu tem que estar preparado? Não, isso não acontece. O ladrão não avisa para ninguém que ele vai na tua casa te assaltar, para tu poder se preparar. Eu não acho que andar armado é segurança pessoal. Teria que estar o tempo todo acordado e vigilante, como a senhora diz, né? Tá bom, essa é a sua posição. Mas num debate assim, no Congresso Nacional, a senhora acha que algo sairia, ou essa possibilidade de armas no campo, só a posse de armas, a senhora vê isso? Pelo que eu estou vendo hoje, pelo que eu estou vendo hoje do Congresso, por mais que você tenha ali uma base forte do governo Bolsonaro, mas parte da base do governo Bolsonaro também são os evangélicos. E os evangélicos não, pelo que eu estou vendo, a maioria não concordam com armar a população. Então, e os católicos também, né? Os católicos também, eu sou católica, fui freira, então eu também não defendo isso. Então, eu penso que o plenário da Câmara pode assumir a decisão que o Senado acabou de fazer ontem, que é derrubar o decreto do Bolsonaro que autoriza a população a se armar. Eu acho que essa é a tendência Se o mesmo. Supremo não derrubar daqui para a Câmara Federal homologar a decisão do Senado. Talvez na quarta-feira o Supremo decida isso. Deputada, nós estamos com um grande problema aqui entre os nossos vizinhos, que é a Venezuela. É um problema que vem se arrastando, agora foi considerada aí uma das maiores mobilizações do mundo, e na América do Sul é a maior da história, né? As pessoas saindo da Venezuela. Quem fica enfrenta uma dificuldade muito grande, uma dificuldade de insegurança, de fome, de falta de trabalho e tal. Em alguns momentos, o seu partido, o PCdoB, defendeu o regime da Venezuela. Como é que a senhora vê esse atual momento da Venezuela? Como seria essa saída ideal? O PCdoB sempre defendeu a Constituição brasileira. O que diz a nossa Constituição? Não intervenção.
A Constituição diz não intervenção. Quando o PCdoB pede, porque não cabe ao preferência governo negociar. brasileiro, não cabe ao governo brasileiro defender a intervenção na Venezuela, não quer dizer que nós estamos concordando com o que está acontecendo lá. Nós sempre defendemos que se cumpra a Constituição. A autodeterminação dos povos. A Venezuela ela precisa ter a capacidade de resolver o seu problema internamente. A luta pela paz. O que o Brasil tem feito por isso? Eu penso que o Brasil... A Constituição é explícita. A Constituição é explícita. Então, o PCdoB sempre defendeu a Constituição. Mas, então, o PCdoB não defende que o Brasil faça nenhuma intervenção na Venezuela. Outra coisa, o Brasil, com essa postura do presidente da República de escolher um lado, ele escolheu o lado dos Estados Unidos, que quer intervir na Venezuela, o Brasil perdeu a condição de interlocutor. O Brasil sempre defendeu... Aliás, o PCdoB sempre defendeu que o PCdoB fosse um interlocutor, tentasse conversar com os dois lados. Aliás, parte dos militares brasileiros tem sido interlocutor com a Venezuela, com os militares da Venezuela, coisa que o governo Bolsonaro não faz e perdeu a capacidade de fazer. Então, veja bem, eu disse isso na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. O Brasil comete um grave erro, inclusive contra os livros de defesa nacional, o livro branco de defesa nacional, a Estratégia Nacional de Defesa e a Política Nacional de Defesa, que falam lá que nós temos que cuidar da Amazônia contra qualquer política externa. A Venezuela está na biqueira do Brasil, na biqueira da Amazônia. Somos vizinhos. Uhum. O Brasil, já há uma interferência no Brasil. O Brasil, quando toma posição a favor dos Estados Unidos para invadir a Venezuela, está botando a Amazônia em risco. E mais, nós estamos atraindo para o nosso colo as duas grandes potências mundiais que, por interesses geopolíticos, querem comandar ali a Venezuela. Para os Estados Unidos, é mais barato puxar o petróleo da Venezuela do que ir atrás fora da América do Sul. Então, os Estados Unidos têm interesses graves. A China tem interesse porque quer entrar no comando da geopolítica. Então, o que o Brasil está fazendo? O Brasil está trazendo para o nosso colo uma briga de duas superpotências. Nós estamos atraindo um problema para a Amazônia. Então, isso não é correto para o Brasil. Isso não é defender a nossa segurança. Isso não é defender a nossa soberania. Aliás, eu estou sabendo... Mas a senhora não apoia o regime Maduro. Não se trata de apoiar regime. Eu não concordo com nenhum comportamento de governos nenhum, nem com o governo Maduro, nem com o governo Bolsonaro. Eu não concordo com esse tipo de regimes, eu não concordo com esse tipo de comportamentos. Para mim, o comportamento, às vezes, do Bolsonaro e do Maduro lá é praticamente igual. Então, eu não concordo quando alguém possa querer interferir no processo democrático. O Bolsonaro tenta isso no Brasil, o Maduro tenta isso na Venezuela. Essa postura do Bolsonaro aí contra a Venezuela é só porque ele é a favor dos Estados Unidos. E é a favor que os Estados Unidos invadam a Venezuela e vá lá buscar o petróleo da Venezuela, que é uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Aliás, eu estou sabendo que quem está indo lá intermediar é a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet. Ela vai tentar fazer uma intermediação, coisa que o Brasil não consegue mais fazer. Perdemos essa capacidade. Existem militares no Brasil que têm uma grande relação, inclusive, com os militares da Venezuela. Eu incluiria o vice-presidente Hamilton Mourão. Aliás, ainda bem que nós temos os militares... A senhora teve um trabalho na defesa, né? Sim, ainda bem que nós temos os militares que impediram até hoje o governo Bolsonaro de tentar fazer qualquer intervenção na Venezuela do lado dos Estados Unidos. Porque os militares têm cabeça. Nesse sentido aí, eles estão corretos. Aí nós vamos dizer, não, os militares estão defendendo o governo do Maduro. Não se trata disso. Trata-se de defender a soberania do Brasil. Eu trabalhei no Ministério da Defesa, fui secretária da Indústria de Defesa, sei a importância de o país ter dissuasão, ter projetos estratégicos fortes nas Forças Armadas, para que o país também impunha um certo medo ou uma certa preocupação em alguém querer vir invadir por aqui. Forças Armadas não são instituições de partido ou de governo. As Forças Armadas não são do governo Bolsonaro. As Forças Armadas são instituições do Brasil. Elas têm que estar a serviço da soberania do Brasil. O ex-senador José Sarney fez um discurso em 2012, ele indicando que a Venezuela estava se armando fortemente e provocando até um desequilíbrio que poderia provocar aqui na região da América do Sul
uma corrida armamentista, né? E ele alertava. E isso demonstra, ninguém sabe exatamente como está a manutenção desse equipamento, que a Venezuela está fortemente armada. Deputada Perpétua... Só um comentário sobre isso. Eu penso que o que a Venezuela tentou fazer era para proteger o seu território, que foi o que o Brasil tenta fazer também. Quando a gente começa a construir o submarino nuclear brasileiro, para quê? Para defender as nossas águas. Quando a gente compra, né, e começa a construir os caças, é para defender o nosso país. Quando a gente constrói os programas do Exército, é para a gente defender o nosso território. Então, todo país tem que fazer isso. Porque, senão, se a Venezuela não tivesse se prevenido um pouquinho lá atrás, os Estados Unidos já tinham invadido. Muito bem. Deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre. Deputada, muito obrigado por essa conversa, essa mesa redonda aqui na Rede Vida. Eu que agradeço e eu vou estar sempre à disposição para a gente conversar. Pois é, a Denise fez falta aqui, na semana que vem ela estará de volta. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação e o seu acompanhamento aqui nessa conversa importante com a deputada Perpétua Almeida. Muito obrigado, muito boa noite e siga aqui na Rede Vida, porque começa agora o Jornal da Vida com as notícias nacionais e internacionais. Boa noite, obrigado.